prova, agora começa a prova. Escola de professores. Os alunos não querem nada com as aulas. Todos nós somos aluno, né? Na verdade, né? Todos nós, porque a cada dia a gente vai aprendendo, né? Porque a gente aprende uns com os outros, né? Então, assim, o que Deus fala comigo não é o que fala com vocês, que vocês falam algo a mais e com o outro a mais, e assim a gente vai compartilhando entre a gente, né? Bom dia a todos. Professor, vão ficar catedráticos aqui, virar doutores, tantas aulas. Verdade, Edinho. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estudar a lição 16, né, que fala o espinho que incomoda e a graça que basta. Né? O texto bíblico que a gente vai estudar hoje é 2 Coríntios, né, capítulo 12, do 1 ao 18, sendo que hoje a gente vai estudar até o versículo 10, tá, gente? Nós vamos ficar aí até o 10, do 1 ao 10. Nós vamos ler. O tópico que a gente vai falar é a glória e o espinho, né? Uma experiência sobrenatural e o modo de Deus usar o sofrimento. E a defesa final vai ficar para o próximo domingo. Nós vamos estudar, são 2 tópicos apenas. Né? O primeiro tópico a gente vai estudar hoje, mas esse tópico ele se divide, né? Em algumas partes. Gente, eu só esqueci de pegar aqui rapidinho, só um minutinho, tá? Só um minutinho, rapidinho, só para me pegar um d'água. Aperta o cinto, o piloto sumiu. Sumiu. Desculpa, foi só um instantinho, porque eu esqueci. Bom dia, Edmar. Eu tinha esquecido de pegar um copo, senão eu começo a falar muito, a boca fica muito seca. Né? Vamos abrir então, bom dia. Vamos abrir então a Bíblia, vamos começar a ler aí do versículo 1, 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Eu vou ler o primeiro, os irmãos vão lendo a sequência dos demais. Tá bom? Eu vou começar. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Passado até ao terceiro. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. 12:5. Neste homem... Pode ler, pastor. Neste homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Amém. Só uma palavrinha. Pode falar.
Karina, no seu versículo 9 aí, como é que está aí? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não está o meu poder, não, está o poder. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que versão é essa aí? Isso aqui é Shed. Ah, Shed. Ah, tá. Vida Nova. Então, no texto de hoje, né, que está lá na revista, o autor coloca assim: no texto de hoje é objeto do nosso estudo. Paulo continua a defesa do seu ministério apostólico, né, tão severa e injustamente atacado pelos seus inimigos. Ele se viu obrigado a relatar uma experiência sobrenatural para reivindicar a sua autoridade. Né? Depois, Paulo fez a referência ao espinho na carne, né? Que foi dado a ele a fim de inibir que ele se exaltasse. Né? E a resposta de Deus ao pedido tríplice que fizera para afastá-lo de si. Embora o pedido tenha sido negado, a resposta divina consistiu num alento para que ele continuasse a exercer o seu ministério. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ênfase do apóstolo na relação entre fraqueza e poder teve em vista minares ideias triunfalistas a respeito do poder e da autoridade pregada pelos seus adversários. Né? Então, agora, no tópico 1, ele vem falando a glória e o espinho, né? Porque ao mesmo tempo que apóstolo Paulo ele vai à glória contando de uma experiência sobrenatural que ele vive, ele automaticamente ele desce para falar dos seus sofrimentos, né? Ele desce à terra, né? Ele volta ao seu estado, né? Como se ele fizesse uma ida e voltasse rapidamente para o lugar onde ele deveria estar, né? Ele viveu algo sobrenatural, né? E ele voltou rapidamente para cá, para falar sobre as suas aflições, os seus sofrimentos, que a gente vai falando. Então, essa passagem aqui, como ele diz, ele tem que ser lida com reverência e simpatia, ou seja, com respeito, né? Com dedicação e com olhar carinhoso ali, conforme o apóstolo Paulo vai ser colocado, tudo isso que ele vai falar daqui para frente. Né? Da mesma forma que ele foi ao terceiro céu, ele subiu, ele desceu, ele se colocou no lugar dele, né? Então tem que ser lida. Então nela o apóstolo ele desnuda diante dos leitores o coração e mostra ao mesmo tempo a radiante experiência com a glória e o peso tremendo da dor que ele passava, do sofrimento. Né? Não havia ali a intenção do apóstolo Paulo se gloriar, embora fosse necessário dizer acerca dos momentos sublimes do seu ministério, devido às circunstâncias pelas quais eles passavam. E a gente sabe o contexto da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, o quê? Foi infiltrado ali falsos profetas, né? Que tentavam minar o apostolado de Paulo, a autoridade, minar a fé dele e tirar ele dali porque eles queriam tomar posse da igreja, né? Eles queriam ter autoridade, eles queriam pegar a igreja para eles. A igreja, vou tirar o apóstolo Paulo e vou assumir tudo. Então, nada mais, nada menos que eles fizeram o quê? Eles começaram a dizer que eles tinham o quê? Eles chegaram lá contando supostas experiências, né, sobrenaturais aos coríntios, ficando impressionados com isso. E os coríntios ficavam o quê? Impressionados, porque eles falavam das suas experiências, os apóstolos, os falsos apóstolos, né? Então, na verdade, a pessoa de Cristo ia ficando como? Diminuída, desprezada, né? Essa é a intenção deles, diminuir o apóstolo Paulo, para que eles começassem a aparecer e tomar o domínio da igreja, né? Tomar posse daquela igreja ali. Por quê? Porque eles queriam tomar posse, porque eles queriam para benefício próprio, para eles, né? Então, a intenção deles era tirar o apóstolo Paulo. Então, eles chegaram lá contando, né, as suas supostas experiências sobrenaturais. Então, no versículo 1, alguém pode ler aí para mim, por favor? O versículo 1, vem falando aqui.
E o 2 também. Não, só o Em primeiro mesmo, desculpa. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo falou? Eu não quero, não vou, porque a intenção do apóstolo Paulo não era se gloriar, não era trazer a glória para si, era mostrar Jesus. Era o evangelho, ele que tinha que aparecer. Então, ele tinha que diminuir. Então, a intenção dele não era trazer a glória para ele, seguidores para ele, mas era colocar Cristo em evidência. Mas que ele foi o quê? Obrigado a colocar a experiência que ele viveu. Por conta desses falsos profetas que estavam ali. Então, Paulo ficou relutante em dizer o que aconteceu com ele. Por quê? Ele preferia se gloriar em quê? Se gloriar na cruz de Cristo. E não nas suas próprias experiências, ainda que ela fosse o quê? Legítima, verdadeira, porque era verdadeira, né? Mas não era essa a intenção dele. Falar das suas experiências, né? Daquilo que ele via e que ele vivia, né? As experiências que ele vivia, mas trazer o quê? A mensagem de Cristo. Essa era a intenção dele, não trazer seguidores para ele, mas sim seguidores para Jesus. Então ele vem colocando aqui, ó. Por isso ele fala de si mesmo aonde? Na terceira pessoa. Né? Ele diz conhecer um homem que havia sido arrebatado ao terceiro céu há 14 anos da data em que estava escrevendo. No terceiro céu, esse homem ouviu palavras o quê? Inefáveis, coisas impronunciáveis, que ao homem não é permitido falar. Né? Então, ó, um homem que teve a experiência. As visões e as revelações, né, não eram comuns na vida de Paulo, não eram incomuns na vida de Paulo. Jesus revelou-se a ele na estrada de Damasco. Então, depois ele experimentou a visão de um homem na Macedônia, que está lá em Atos 22, né, quando Cristo se revelou a Paulo, ao apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, né, está lá em Atos 22, 6, 11. E depois Paulo experimentou a visão do homem da Macedônia, que está lá em Atos 16, do 9 ao 10. Né? Então, recebeu encorajamento da parte do Senhor por meio de uma visão, quando realizava o ministério em Corinto. Então, você vê que não era uma coisa incomum, era uma coisa comum na vida de Paulo. Né? Então, quando realizava o ministério, também afirmava ter recebido o evangelho por revelação. Né, que está lá em Gálatas 1:12, e que seu discernimento do ministério do Evangelho se baseava em revelações vindo da parte de Deus. Né? E que seu discernimento da parte de Deus, que a gente pode ver, ó, tanto as visões como as revelações do apóstolo Paulo, do apóstolo, dizia a respeito da orientação para o seu ministério e a sua compreensão das verdades espirituais que recebera da parte de Deus. Então, todas as revelações e visões que Paulo tinha, que o apóstolo Paulo tinha, vinha de Deus. Ele não falava dele. Então, a intenção dele não era trazer a glória para si, mas revelar Cristo, levar o evangelho, o poder de Deus. Então, Paulo não falava dele, Paulo falava da parte de Deus, e as revelações e visões dele vinham da parte de Deus. Né? Dentre outras visões que havia recebido, Paulo especificou uma ocorrida, é aonde ele vem falando. Você vê, há 14 anos atrás, ele recebeu, e ele vem falando aqui, não, apesar de ele estar falando dele, ele vem falando de numa terceira pessoa. Né? Algo que ele viveu há 14 anos atrás. Por que será que Paulo não falou dentro desses 14 anos sobre isso? Ele está falando agora. Por quê? Porque ele foi constrangido, foi necessário que ele viesse falar dessa experiência. Por quê? Porque os falsos apóstolos estavam querendo ganhar a atenção dos coríntios por conta disso.
por causa desses atos, né, de revelações, atos miraculosos. Então, ele queria chamar a atenção, e eles já estavam conseguindo, porque os coríntios já estavam olhando para isso. Eles estavam dando atenção para esses falsos profetas, para o que eles estavam falando. Então, o apóstolo Paulo foi o quê? Ele foi constrangido, ele foi levado a contar uma experiência que ele viveu há 14 anos atrás. Por que ele não contou algo que foi ali, logo naquele momento ali que ele recebeu alguma revelação que ele tinha recebido ali, agora, tipo 1 ano atrás, 6 meses atrás, ou ontem, ou 1 semana atrás? Mas não, ele fez questão de trazer algo que ele viveu há 14 anos atrás, que ele guardou para ele, que foi uma experiência que ele viveu. Ele não foi lá receber uma visão e uma revelação e chamou todo mundo, botou e foi contar, armou aquela coisa, vou contar das minhas visões e revelações. Não, ele contou aqui porque ele achou o quê? Necessário contar as experiências que ele tinha vivido. Por conta disso. Por conta desses falsos profetas que queriam atrair a atenção. E, na verdade, o apóstolo Paulo não queria isso, não queria atrair a atenção para ele queria atrair a atenção para Cristo. Né? Ele falava de quê? Do Evangelho. Ele falava do poder de Deus. Então, ele apresentava Cristo. Né? Então, ele vem falando dessa experiência. Né? Aqui ele viveu há 14 anos, diferente da que ele teve no caminho para Damasco, ao fazer o uso da terceira pessoa para contar o que aconteceu. Aí ele começa no versículo 2, conheço um homem em Cristo, né? Vem falando, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Então, ele já coloca no finalzinho, no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Então, o apóstolo indicou essa natureza sagrada da experiência que teve, ao mesmo tempo, né, livra-se da possível acusação de ostentar daquela revelação. O homem em Cristo não é outro senão o apóstolo Paulo. Ele está falando dele mesmo. Então, ó, embora o texto ele não especifique aqui, né, a enumeração comum que dividia o céu entre 3 níveis, tá? O primeiro céu é a atmosfera, como ele vem falando aqui. A atmosfera terrestre, que é o céu onde estão as nuvens e os pássaros. Né? Ele vem especificando aqui. Ó. O segundo céu seria o firmamento, né? O espaço. E no segundo céu estão as estrelas e os corpos celestiais. Né? E o terceiro céu seria o lugar mais exaltado. Então, ele fala que esse terceiro, ele fala, né, desse homem que ele fala, que é essa terceira pessoa, mas que é ele, que ele foi levado, né, ao lugar mais exaltado de Deus. Né? Então, aqui, o apóstolo Paulo ele aponta para o céu como a habitação de Deus, né? O lugar onde é a habitação de Deus. Então, assim, esse terceiro céu, ele começa a falar que é um lugar tão elevado que a gente não consegue compreender. A mente humana ela não consegue compreender. E significa que o lugar, significa que não há um lugar mais sublime, né? Então, acima desse terceiro céu, ninguém mais vai. Né? É o lugar mais exaltado, é o lugar da habitação de Deus. Né? Olha a experiência que ele vem contando. Né? Então, ele fala assim, vocês têm visões e revelações para contar? Então, eu também vou contar que eu conheci um homem há 14 anos atrás que viveu uma experiência sobrenatural. Então, se vocês tiveram uma visão e revelação, né? Se vocês tiveram experiências, eu conheço esse homem que viveu essa experiência também, que foi ao terceiro céu, o lugar mais sublime, o lugar, né, o lugar mais exaltado, a habitação de Deus. Ou seja, ele teve com o próprio Deus, ele teve ali, né, de frente a Jesus, vamos dizer assim, o lugar mais exaltado. Então, vocês estão contando sobre essas experiências, então eu conheço um homem que há 14 anos também viveu essa experiência. Então, o apóstolo Paulo ele não explica o que ele viu lá. Né?
Na verdade, ele só queria falar que ele esteve lá. Ele resolveu contar essa experiência porque foi constrangido assim. Ele foi levado a contar essa experiência, né? Que é exatamente isso. Naquele tempo, naquela época, os falsos profetas estavam ali, eles estavam tentando obter autoridade sobre a igreja de Corinto e tirar apóstolo Paulo, né? Como em todo lugar e toda igreja que apóstolo Paulo passava, né? Esse povo que o perseguia tentava tirar ele, tentava parar ele, tentava fazer com que ele não continuasse o ministério dele, né? E essa não foi diferente. Então, o apóstolo Paulo vem falando no capítulo 10, 11 e 2, defendendo o seu apostolado, o seu ministério e a sua autoridade. Então, no capítulo 12, ele vem falando em relação a isso, em relação a essa experiência sobrenatural que ele viveu. Pode falar, Claudinha, pode falar. E também, quanto esse arrebatamento do apóstolo Paulo, não pelos falsos profetas, mas tem uma fala, no último parágrafo da página 88, diz assim: talvez por conter uma mensagem dirigida especificamente a ele, por ele ter falado assim, que ele conheceu uma pessoa. Então, eu até concordo com o que a revista está falando. Eu comparo, me veio à mente, como o falar em línguas. Não, o falar em línguas, às vezes, só, se não tiver um intérprete, só a pessoa entende. É uma mensagem específica para ele. Então, tem essa explicação que você está falando, mas pode ser isso também. Deus revela as coisas, tem coisas que é só para você mesmo. Então, não adianta você passar para as outras, porque eu acho que não vai acrescentar as outras e não, né? Então, tem coisas que é só para a pessoa mesmo. Então, eu achei interessante acrescentar isso, que ele falou, né, na terceira pessoa, porque ele só quis contar aquilo que convinha, aquilo que Deus o inspirou a colocar aqui para que todo mundo soubesse. Wândia, aproveitando isso que a Claudinha falou, aqui na minha Bíblia tem um comentário interessante que diz que provavelmente foi antes da primeira viagem missionária que ele recebeu essa visão. E Paulo aqui diz assim: fica certo que ele foi profundamente encorajado a aceitar tranquilamente os sofrimentos que daí em diante teria que enfrentar. Então, provavelmente, naquele momento ali, como a Claudinha colocou, foi algo específico para ele, um encorajamento para ele, algo que Deus deu um renovo para que ele pudesse enfrentar tudo que ele iria enfrentar pelo nome do Senhor. Então, acho que por isso mesmo que ele não compartilhou com ninguém. Exatamente isso. É onde eu ia chegar lá embaixo e falar. Porque ele fala aqui, ó. Também é desconhecido, como ele já começa nesse pedacinho que a Cláudia falou, ó, também desconhecemos o conteúdo das palavras dirigidas a Paulo. Por quê? Né? Inefável, as quais não é lícito ao homem referir. Então, no versículo 4 fala isso. Embora tivesse sido instrumento de Deus para desvendar o mistério do evangelho, apesar dele ser chamado, né, dele ser instrumento, dele ser vaso, né, dele ter vivido essa experiência, né, o que lhe havia sido revelado não podia ser divulgado, né? Talvez por conter uma mensagem dirigida, como a Claudinha falou, que é o que eu ia falar mais embaixo. Mas aí a Claudinha já colocou, é bom que aí vai ajudando e a gente vai passando a lição e vai sendo um pouco mais rápido. Mas é isso, né? Tanto que não se sabe a experiência que ele viveu, só se sabe que quando ele coloca que ele foi arrebatado, esse é o terceiro céu, e que as coisas que ele viu e que ele viveu foi para ele,
Então, de repente, não foi colocado porque foi uma experiência para ele. Por isso que há 14 anos ele não falou sobre essa experiência. Ele só vem falando agora porque foi necessário. Foi necessário, ele foi levado a falar isso por conta desses falsos profetas que ficavam falando, achando que eles eram o máximo, porque ele contava, imagina a gente assim, né? Ele botava ali todo mundo ali para contar histórias, experiências que eles viviam, né? E todo mundo deslumbrado, olhando para eles, aquela coisa toda. E Paulo, na verdade, cheio de revelações que Deus falava com ele, como ele colocou aqui em cima, que Deus falava tremendamente com o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo era um instrumento maravilhoso na mão do Senhor, né? Eu vou pedir até a Sônia, pode ler para mim o versículo que eu te falei, Atos 9? Sim, vou ler. Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tá vendo? Ele é um vaso escolhido. E Deus falou o quê? Deus não enganou Paulo, né? As aflições que ele iria passar, né? Em prol do nome do Senhor. E o bom disso tudo, que apóstolo Paulo, ele reconheceu esse chamado. E para que ele foi chamado? Ele entendeu o propósito do seu chamado, né? Então, Deus não escondeu para ele, né, que ele iria passar por muitas aflições na caminhada dele como ministro de Deus, né, como vaso escolhido, né, como escolhido do Senhor. Então, experiências que ele viveu foi algo para ele, né, para que ele fosse fortalecido, para que ele fosse sustentado, para que ele visse que o Senhor está com ele aonde quer que ele vá. Nas aflições, né, nas perseguições, nas angústias, mas Deus, eu acredito que Deus deu essas visões e revelações e essas experiências que o apóstolo viveu exatamente para mostrar para ele, eu estou contigo, né, para fortalecer a vida dele, no ministério dele, né? Então, assim, foi falado que ele ia viver experiências, né? Então, ele veio falando sobre essas experiências na terceira pessoa, já para que ninguém ficasse olhando para ele e falasse assim, nossa, e todo mundo... Por quê? Porque na igreja, todo mundo sabe que o contexto da igreja é o quê? A divisão que havia na igreja lá, 1 Coríntios, que nós estudamos, lá já tinha aquela divisão, já vinha mesmo dos Coríntios fazer aquela divisão, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Imagina se Paulo viesse colocando as experiências que ele vivia. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho simples, né? Era Cristo, morte e ressurreição de Cristo. E falar de Cristo, que Cristo vive. E falar do plano de salvação. Levar ao povo esse evangelho. Levar a Cristo ao povo. Então, a intenção dele não era trazer para ele seguidores, multidões seguindo ele, já que esse era o contexto da igreja de Corinto, fazer essas divisões e ter essas divisões lá. E não era isso. E o apóstolo Paulo, ele vinha combatendo tudo isso, essas divisões já que havia lá. Imagina ele sair contando as visões e revelações dele. Por isso, ele pega uma experiência tão antiga, né, que há 14 anos, e não fala de si, mas ele fala numa terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa, a gente sabe que é o apóstolo Paulo, que ele foi arrebatado ali, ele tinha tudo para ser o quê? Uma pessoa, né, se exaltar, eu vivi um arrebatamento, eu fui ao terceiro céu, eu fui no lugar de habitação de Deus, eu tive com o próprio Senhor, chegar e contar coisas maravilhosas. Ele podia, né? Mas não, Paulo, ele preferia se gloriar na cruz de Cristo, né? Ele preferia, né, se diminuir, ficar na dele e falar de Cristo, né? Ele não queria se exaltar, ele não queria se colocar como mais do que Deus, né? Mas ele queria apresentar Jesus, queria apresentar o Evangelho, o poder de Deus, que não é ele, mas é Jesus. Ele não queria falar dele, ele falava de Jesus, ele falava do Evangelho,
né? Se ele começasse a falar disso, todo mundo ia ficar olhando para ele, achando, oh, Paulo é o máximo. Ele ia causar mais divisão do que deveria. Bom, aqui no versículo, a partir do versículo 5, né? Paulo ele começa a mudar o aspecto da sua fala, né? Na verdade, né? Ele começa a falar, ele começa a falar da sua experiência sobrenatural, do seu arrebatamento, da glória celestial, e de repente ele passa o quê? Ele volta para o lugar dele. Ele volta e começa a falar o quê? Do sofrimento do terreno, né? Onde ele era perturbado por um mensageiro de Satanás. Então, olha aqui, ó. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ainda que ele quisesse se gloriar, ele vem falando aqui. Né? Ele poderia, porque ele não está falando nenhuma mentira, ele está falando que realmente a experiência que foi vivida, algo que ele viveu. Né? Então, eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então, na verdade, apesar dele ter vivido esse arrebatamento, dele ter ido ao terceiro céu, né? Ele não se gloriava disso. Ele não se exaltava dessa experiência que ele viveu. Então, o segundo vem falando aqui, o modo de Deus usar o sofrimento. Ele vem falando, nessas grandezas de revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, da glória celeste, agora ele vai passar a falar do sofrimento dele terreno, né? Ele desceu rapidamente da glória para o sofrimento. Né? Da experiência de Paulo emerge 5 razões pelas quais ao cristão é permitido sofrer. Né? Primeiro, para revelar a condição espiritual do cristão, que vem falando aqui no 5 e no 6. Mesmo tendo terminado o relato da sua experiência sobrenatural, Paulo continua a falar da primeira pessoa. Ele estava preparando para gloriar-se nas suas fraquezas, nos seus sofrimentos. O seu sofrimento por amor ao evangelho, sim, era verdadeira, prova do seu contestado apostolado. Assim como o ouro se apura no calor do fogo, a fé do cristão é testada mediante duras provas. Né? E se viesse a ostentar-se daquela experiência para o seu próprio proveito, não estaria agindo como tolo, visto que o meu relato era verdadeiro. O que ele falara era verdade, ele não falava nada que era mentira. Ele estava falando daquilo que ele viveu, da experiência que ele viveu, né? E mesmo assim ele não se exaltou, não se gloriou, não se colocou mais do que ninguém. Né? Ele viveu uma experiência maravilhosa. Quem não gostaria de viver essa experiência que Paulo viveu? Né? Mas mesmo assim ele se colocou no lugar dele. Né? E vem falando das suas duras provas. E se viesse a ostentar-se, né? Mesmo assim, absteve-se de gloriar-se da experiência passada, porque bastava que a avaliação a seu respeito se baseasse naquilo que agora os coríntios viam ou ouviam acerca dele. Mais do que isso, né? Paulo, ele vivencia, né? Mais do que isso, Paulo relaciona o privilégio de vivenciar as experiências tão sobrenaturais com o sofrimento a qual ele era submetido. Daí, começa a explicar o propósito do sofrimento dele, né? E alguns detalhes que vai nos ajudando aí, né, a entender melhor esse espinho na carne que nós vamos falar daqui para frente, né? Esse espinho na carne
né? Na palavra grega, ela é traduzida espinho, escolopes. Olha, gente, eu não falo grego, tá? Então eu acredito que deve ser assim que se pronuncia, não sei, né? Que significa literalmente estaca ou espinho, no sentido de perfurar a pele a ponto de ferir, né? Você imagina, né? Uma estaca, né? A estaca era a forma também com que as pessoas era a morte do Império Romano, né? Uma estaca que entalava. Você imagina, né? Você imagina a dor que Paulo sentia. Aqui é colocado o espinho como uma... Na verdade, falo espinho, mas no termo grego significa estaca também. Então, aqui dá essa noção que a gente pode ter uma noção da dor que Paulo sentia. Né? Que não era uma dor simples, não era uma qualquer dor. Era dor mesmo, algo que feria mesmo. Né? Então, a preocupação que ele tinha em dar ao Senhor o Senhor a toda a glória devida, de modo que seu grande desejo era continuar humilde, continuar no lugar dele, se gloriando na cruz de Cristo, não se gloriando em si, o que ele podia fazer, sobre as suas revelações, as suas visões, as suas experiências que ele vivia, que não era algo incomum, mas que era algo comum na vida de Paulo, que ele poderia ser uma pessoa, né, altiva, soberba, mas não, ele queria continuar no lugar onde deveria estar. Né? Sendo vaso, sendo instrumento. Se ele fosse soberbo, Deus não podia usar ele. Deus não podia usar ele. Ele tinha que ser o quê? Né? Ele precisava ser uma pessoa humilde. Ele precisava, né, se gloriar. Então, por isso ele vem se gloriando no seu sofrimento. Né? Pode falar, Cláudia. Eu acredito que não é que é a natureza pecaminosa que a gente... Paulo, ele não era tão humilde assim, eu acredito. Por isso o espinho na carne, para deixar a força sob domínio, como a gente, né? Porque se o espinho tem coisas, a natureza, nossa natureza pecaminosa, nos faz ter sempre vazão à vaidade. Então, o espinho na carne, eu acredito que Paulo é humilde assim. Mas ele se deixava, é lógico, ele escolhia ser dominado. E tem coisas, aquele versículo, né? Nada a gente pode fazer sem Deus. E às vezes umas coisas mais que as outras. Então, acho que o espinho na carne era tipo Deus dava para que ele continuasse a ser bênção. Porque se ele dominar essa parte tão bem, eu acho que o espinho na carne é colocado. Então, eu acho que ele tinha uma grande tendência a deixar a vaidade, por isso ele era dominado assim, Deus o ajudava a voltar para o chão. Né? Às vezes, né, ele não estava, mas eu acredito ele precisava de uma ajuda de Deus para se manter ali mais humilde, né? Porque ele, quando ele não era convertido, ele fazia aquilo que ele certo, né? E perseguia, né? Então ele fazia daquele jeito. Agora ele está, né? Vai lapidando, lógico que é uma escolha dele, ele escolheu seguir a Cristo, mas fazer a vontade do Senhor, né? Mas agora ele está dominado, mas ele precisa dessa ajuda. Então a nossa natureza, e ele também assim, ele tem tendência assim. Eu acredito, na minha ignorância, assim, ele não era tão humilde, mas se deixou aprender e foi crescendo espiritualmente, e foi essa bênção que é para nós até hoje, né? Na palavra, nas mensagens que a gente está lendo aí, né? É verdade, Claudinha. Na verdade, nós conhecemos quem foi o apóstolo Paulo, né? Uma pessoa movida pelo orgulho, pela soberba, né? Fazia coisas, né? Assim, horríveis em nome de Deus.
Então, na verdade, Paulo intensifica ainda mais a sua descrição, apontando, né, que o mensageiro de Satanás o atormentava. Né? Quando Deus lhe deu algo que causava desconforto, né, também permitiu que Satanás mandasse um dos seus agentes para atormentá-lo. Nesse ponto aqui, nós podemos lembrar de Jó. Né? Quem ficou com Jó? Pode ler aí para mim, 2, né? Acho que é 5, 6 e 7, né? Acho que foi Cleni, né, Cleni? Sim. Pode ler para a gente. Sim. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você vê que até Satanás entra dentro do propósito daquilo que Deus tem em nossa vida. Mas até Satanás, ele tem um limite. Deus estabelece um limite para ele, né? Jó foi acometido de tumores no seu corpo todo. Mas o que Deus falou? Você não vai lhe tirar a vida. Mas permitiu que ele, né, colocasse tumores, né, no corpo de Jó. Então, aqui nos ensina o quê? Que até Satanás vai só até onde Deus permite, que ele tem um limite. Porque Deus tem o controle de todas as coisas aqui. Até Satanás está dentro do limite de Deus, ele não passa, ele não ultrapassa. Né? Então, ó, aí ele vem falando, ó, Paulo diz que era esbofeteado, ou seja, ferido no rosto, né, de forma humilhante. Então, você vê, ele vem falando, eu fui esbofeteado. Né? A maioria, né, os estudiosos aqui entendem de forma que essas expressões no grego sugere que fortemente que Paulo suportava a dor física, porque a dor, ela não era simples, não era uma dorzinha qualquer, mas era uma dor muito grande, que assolava ele. Não era a semana passada de uma dor, daqui um mês ele sentia aquela dor de novo, vinha aquela enfermidade, não, era uma dor constante, era algo que vinha, que estava no apóstolo Paulo constantemente, era algo, né, vamos dizer assim, algo insuportável, era uma dor insuportável. Né? Mas que o apóstolo Paulo ele suportava, né? Ele tinha essa resistência, né? Mas independente, né? Independente do tipo de sofrimento, podendo ser tanto da natureza física ou espiritual, porque nós não sabemos que tipo de espinho, que tipo de espinho na carne era esse. Provavelmente o povo de Corinto, dali da igreja de Corinto, sabia, mas aqui Paulo não relata que tipo de espinho na carne era esse, né? Como vem falando aqui, ó. Voltando para a nossa revista, ó. O que era esse espinho na carne de Paulo? Duas possibilidades são as mais coerentes, que a revista vem falando. Primeiro, uma enfermidade, provavelmente dos olhos, né? Porque esses lugares onde ele andava, né, também supostamente vem falando que ele pode ter sido acometido por uma malária, né? Alguma coisa que afetou a vista dele, né? Ou segundo, o inimigo que movia perseguições constantes contra o apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo venceu a tentação de envaidecer-se com as revelações e visões recebidas do Senhor por meio do espinho na carne, que lhe servia de lembrança contínua para não se vangloriar com as experiências passadas, né? Na condição de mensageiro de Satanás, o espinho provocava-lhe a reação certa, não de se envaidecer, em vez de sucumbir à tentação de ostentar-se na carne. Né? Então, assim, independente do que seja ou um espinho na carne, na questão de ser, né, da natureza física ou espiritual, né? É certo que literalmente era algo dolorido, né? Era algo muito dolorido em sua carne.
Então, na verdade, nós não sabemos o porquê desse espinho na carne, né? Qual era ele, né? O que era ele, qual era esse espinho na carne. Mas nós sabemos que ele tem um propósito. Esse espinho na carne, ele tinha um propósito para Paulo, né? E aqui vem dizendo claramente, ó, no versículo, ó, para impedir que eu me exaltasse por conta das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aí ele vem o quê? Pedindo 3 vezes, né? Orando aqui, ó, 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse, né? Que o tirasse de mim. Paulo orou e pediu a Deus, né? Se colocou diante de Deus pedindo para que tirasse, para que o curasse. Mas qual foi a resposta de Deus? Foi não. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Então, na verdade, o que ensina aqui para a gente? Que Deus ouve as nossas orações, né? Às vezes a gente costuma se colocar diante de Deus: Senhor, o Senhor não ouviu minha oração? Não, Deus ouve. Deus, ele está atento a cada palavra que a gente fala. Esse versículo aqui, ele nos ensina exatamente isso, que Deus ouve as nossas orações. Mas, muitas das vezes, as orações, elas são atendidas, mas não da forma que a gente quer. Então ele fala: 3 vezes roguei, 3 vezes orei ao Senhor para que me tirasse. Então Deus ouve as nossas orações, né? Deus lhe feriu, né? Lhe conferiu tal sofrimento para que ele não caísse, talvez, no que fosse o maior medo. O maior medo de Paulo é que ele se tornasse uma pessoa soberba novamente, né? Que voltasse lá para trás e se tornasse quem ele era, né? Todo mundo sabe quem era Paulo: orgulhoso, soberbo, né? Perseguia os cristãos, era uma pessoa rude, era uma pessoa de nariz em pé. Quem era Paulo? Paulo era o juiz, né? Então ele se colocava no lugar de Deus como juiz, perseguindo os cristãos, prendendo, né? Fazendo coisas horríveis, né? Se colocava ali como juiz. Aí o que Deus faz? Coloca um espinho na carne: vem cá, porque eu não te dei autoridade para ser juiz, para julgar ninguém. O julgamento não lhe cabe. Então, o maior medo de Paulo é que ele se tornasse de novo essa pessoa soberba, né? Como a Claudinha estava falando há um pouquinho atrás, é exatamente isso. O espinho na carne é para que ele não se exaltasse, para que ele não se tornasse uma pessoa soberba por conta das experiências, né, que ele vivia, que não era algo incomum, mas era algo comum, as revelações e visões, mas não era isso que não era isso que o apóstolo Paulo queria. A glória não era para ele. A glória, ele reconhecia que a glória, o louvor, a honra era para ser dado a Deus e não a ele. Ele não tem que ter seguidores, mas sim Cristo. As pessoas têm que conhecer a pessoa de Cristo, não a pessoa de Paulo. Ele só era um instrumento, um vaso, para exalar o quê? O bom perfume de Cristo. Aquele que levava a mensagem do Evangelho, né? Como nós estudamos anteriormente. Ele era só vaso. Vaso na mão do olheiro. Ele é só instrumento na mão de Deus para exalar o bom perfume, que é o Evangelho, o poder de Deus, né? Levar o plano de salvação, levar Cristo às pessoas. Então não era para se exaltar, né? Então o maior medo dele é que ele voltasse a ser quem ele era, aquela pessoa soberba, né? Então 2 vezes, né, 3 vezes ele enfatiza ali, né? 2 vezes ele fala: para que não me exaltasse, né? A fim de não me exaltar. Então, entendemos que até mesmo no sofrimento, Deus pode revelar o propósito dele na nossa vida, né? Então, se o espinho na carne era dolorido para Paulo, né? Imagina, né? Na verdade, a dor seria muito mais dolorida, né? Ele ser uma pessoa soberba e não ser bem visto aos olhos de Deus, né?
né? Ser reprovado por Deus, porque Deus não usa os soberbos, Deus usa os humildes. Aquele que tem o coração quebrantado, aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor e reconhece a soberania de Deus, reconhece a sua dependência em Deus. Deus não usa Paulo como ele era antes, né? Nós temos que reconhecer que nós somos apenas instrumento, vaso na mão do Senhor, que nós dependemos dele para tudo, que não somos nada sem Deus. Então, Deus ele não usa o soberbo, Deus usa os humildes, aquele que está com o coração voltado para o Senhor. Então, para Paulo, o medo dele era esse. Pode falar, pastor, pode falar. O apóstolo Paulo, ele está se defendendo contra duras acusações que estão se levantando ali dos falsos apóstolos, que ele chamou de superapóstolo, né? E está saindo em defesa do ministério dele como apóstolo. Ele fala que vou contar uma experiência. Ele vai falar, conheço um homem que há 14 anos, né, que você já fala aí, foi elevado ao terceiro céu, teve experiências, e não tem condições de revelar, porque não tem explicações, palavras inexprimíveis, coisa que no mundo não tem interpretação daquilo que ele passou lá. Ele está contando uma experiência pessoal da sua vida, né, no ministério apostólico. Todos nós temos que ter uma experiência. Ele está falando. Eu tenho uma experiência. Talvez ele esteja falando isso para aqueles que estavam ali que conheciam a posição do que ele era antes, de um perseguidor. Ele falou de onde que ele veio. Né? Deus tinha se revelado a ele desde o ventre da mãe dele, dentro do ventre da mãe, preparado para aquele momento. Ele contou, né, também para aquele momento, da que sua origem, como judeu, da tribo que ele vinha, pelo capricho da lei, o que ele se tornou, o que ele herdou do pai, sendo um fariseu, por causa do capricho com as leis do judaísmo e pelo encontro de transformação no caminho de Damasco. Ele está contando da experiência e fala, até antes, né? A Karina fez um comentário aí da Bíblia dela de Shed, né? Nós não sabemos, irmãos. Há 14 anos, ele fala, conheço um homem que há 14 anos tem uma experiência. A gente não tem interpretação, não tem como falar se foi antes da sua conversão, ou se foi depois, ou se foi dentro de uma das viagens que a Karina falou aí, dentro da primeira viagem dele. A gente está falando da experiência que ele teve, né, com Deus. Ele pode estar falando assim, vocês não tiveram experiência nenhuma. Vocês que estão aí querendo me prejudicar no meu ministério, que experiência vocês tiveram? Eu tive a experiência. Agora, eu roguei a Deus, né, para que eu orei 3 vezes para que me tirasse esse espinho na carne. Ele vai falar o que é um mensageiro de Satanás que fica me jogando na cara, né, me esbofeteando, não é golpes, né, na face, mas jogando na face dele o que ele era, o que ele se tornou. Porque, irmãos, Paulo, a gente conhece um homem estudado, ele fala que no livro de Romanos, que a letra fala, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Agora você vê um mensageiro de Satanás, pessoas usadas pelo inimigo, talvez que conhecia ele, né? Conhecia da postura dele intelectual, que Paulo era intelectual.
ele tinha duas nacionalidades. Ele era tanto judeu como ele era romano. E para se conseguir isso naquele tempo, tinha que ser de uma posição especial. Ele era da elite. Talvez a mensageira de Satanás ficar jogando na cara dele, rapaz, você é da elite. O que está fazendo com esse povo aí? Você nem apóstolo é. Aí vai falar das experiências que ele teve. A primeira experiência ele que fala dele mesmo, né? Conheço um homem que subiu ao terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis que não tem como explicar. Não tem palavras que revela aquilo que ele passou. Essa é a interpretação. Não tem palavras que revelam aquilo que ele passou ali, aquilo que ele viu. Né? Lá no Apocalipse tem, né? Ruas de ouro, que é uma interpretação, ruas de ouro, muro de jaspe e tal. Mas será que é rua de ouro? É uma interpretação, né? É uma figura de linguagem. Então, ele não tinha condições de revelar o que ele viu. Então, o mensageiro de Satanás vinha sobre ele e ele pediu para que tirasse esse espinho na carne, né? Mas não foi. Jesus falou, não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é no seu conhecimento. É nessa fraqueza que eu vou te usar. Né? É nessa fraqueza que você vai ser um grande missionário, um estadista. Você vê que a mudança que teve o Evangelho com a conversão de Saulo, né? Que é o nome hebreu, judeu, Saulo. Paulo é o nome romano, que ele herdou. Qual a mudança que teve o Evangelho com a conversão de Paulo? Todas as mudanças. O foco não está mais em Jerusalém. Agora, Paulo, convertido, ele vai para os gentios. Então, ele já foi preparado para isso. Há perseguições, claro, irmãos. Está fazendo a vontade de Deus. E quem é que quer destruir a mensagem do Evangelho? O inimigo. Então, ele vai ter sempre o inimigo apontando, né, para ele, acusando, esbofeteando, né? Às vezes não, sendo usado até pelo próprio Deus para que ele recue no seu conhecimento, né, na sua sapiência, naquilo que ele foi preparado, para que ele recue, para que ele seja humilde. Então, para que ele não seja arrogante. Um homem que, podemos falar assim, falava vários idiomas, né, da sua época, né? Tanto que ele saiu dali, ele foi para Roma, né? Roma dominou aquele local ali, eram tudo províncias de Roma, então falavam um outro idioma, né? Foi para a Espanha, né? Na sua viagem, e ele falava um outro idioma, falava tanto o grego, né? Como falava o judaico, né? Que é a língua hebraica, e falava o grego e falava outros idiomas. Né? É muito inteligente. É muito inteligente ele. É muito, muito inteligente. Só que à toa que aos 13 anos ele foi para os pés de Gamaliel. Né? Então, na verdade, Paulo ele dissecava as escrituras de todas as formas que se pudesse, né, discernir a palavra, pela inteligência, da forma que o apóstolo Paulo era inteligente. É muito bom isso, é muito bom estudar. Então, talvez a experiência que ele passou justamente por isso, né? Para que ele se humilhasse. Né? Para que ele entendesse quem é ele na posição, né? Na posição como vaso, como ministro de Deus, né, pastor? Lá diante do rei Agripa, né? Ele começou a falar. O que o rei falou, Paulo?
as muitas letras te fazem delirar. Nesse muito conhecimento que você tem, está te levando ao delírio. Né? Não foi o que falou lá? O rei Agripa para Paulo, para Saulo, né? As muitas letras te fazem delirar, porque ele era um homem inteligente. E agora ele está colocando aqui que ele pediu: tira de mim esse espinho, né? Esse mensageiro de Satanás, né? Tira de mim essa fraqueza. Aí fala aí da fraqueza, né? Da visão. Porque Paulo, a gente viu lá na conversão dele, de Damasco, que ele ficou 3 dias cego, né? 3 dias cego. Foi preciso lá o Ananias orar para que ele voltasse a ter a visão. Isso pode ter prejudicado. Ou alguma doença, como você falou mesmo, né? Teve alguma doença malária, lá. porque ele andava nesses lugares onde poderia ter sido acometido por malária. Né? Pelos estudos falam isso, né? Isso. Tanto que os Gálatas falavam lá em Gálatas. Tanto que ele, né, ele usava pessoas para escrever as cartas dele, né? Alguns amigos escreviam para ele, por causa da deficiência visual, né? Talvez ele possa ter sido isso. Mas esse espinho na carne era justamente isso, para que ele não se ensoberbecesse, ficasse arrogante. Porque tem muitos mensageiros, pregadores hoje, por causa da sua conversão, né, a experiência de conversão, eles querem prejudicar os outros. Eles falam: não, eu tive uma experiência de conversão. Toda experiência, irmão, é individual, né? Cada uma tem uma experiência. A minha experiência não é igual à tua, não é igual a da Cláudia, não é igual da Cleni, da Edmar. Cada um tem a sua experiência, né, de conversão. Não é igual. Né? Não é igual. Todos têm experiências singulares, cada um dentro da sua necessidade. Tá? Ele está falando: poxa, eu queria que não acontecesse isso. Mas Jesus falou: não, eu quero que você continue assim, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É dependente de Deus. Você vai ficar dependente de Deus, não confiante em si mesmo, na dependência do Senhor. Tá? Isso. Obrigada, pastor. Isso mesmo. Obrigada aí também pela colocação, que é muito bom, né? Cada um colocar a sua visão, aquilo que pensa também, o que Deus falou, né? Um pouquinho do estudo para acrescentar, né? Tudo vem para acrescentar. Então, na verdade, esse espinho na carne não foi dado a Paulo, né, com o motivo de fazer mal, mas foi para o bem de Paulo, né? Como o pastor João Carlos colocou aí. E também ele revela também o propósito de Deus, ele revela a soberania de Deus, a nossa dependência do Senhor, né? Mostra também, nos ensina que a nossa oração Deus ouve, mas nem sempre vai ser de acordo com a nossa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e o quê? E agradável. Então, Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabia o que era melhor para o apóstolo Paulo naquele momento ali, né? Então, aquilo ali foi para que Paulo olhasse e visse que tudo que ele tem, como o pastor colocou aqui, quem era o apóstolo Paulo, né? Ele era cidadão romano, era judeu, né? Ele sabia falar várias línguas, mas, em primeiro de tudo, antes de saber e ser muito inteligente e ser o maior, ele precisava saber que ele dependia de Deus, que ele era só um vaso e um instrumento nas mãos do Senhor. E é assim que nós temos que nos colocar, independente do que sabemos, independente se temos estudo ou não, né? Se somos muito inteligente ou se nós temos muita instrução como Paulo, mas em primeiro lugar nós temos que saber que nós somos instrumentos e somos vaso na mão do Senhor e reconhecer que a nossa dependência tem que ser totalmente no Senhor, né? Então revela que Deus ele ouve as nossas orações, né?
O espinho na carne também revela essa graça, a graça do Senhor na nossa vida. Então, o espinho na carne não era a própria intervenção do Senhor, não vinha de Satanás, não. O espinho na carne era algo que vinha da parte do Senhor, né? Então, a graça de Deus, ele mostra que a graça dele é suficiente para nós. Era suficiente para Paulo e é suficiente para nós também. Então, na verdade, o espinho na carne não era a falta de cuidado do Senhor, era o próprio cuidado do Senhor com Paulo, né? Então, aqui leva a gente a crer o quê? Que lá em Romanos 8, 28 fala o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, gente. Seja a alegria, seja a bênção, seja o sofrimento, seja o que for. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza, como o pastor mesmo colocou aqui. Peraí, gente, que eu acabei apertando aqui, só um minutinho, deixa eu abrir a tela aqui, que eu apertei um botão aqui. De vez em quando na plataforma eu mexo alguma coisa aqui, o negócio sai do lugar, né? Isso significa, né? Então ele vem aqui, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo foi capaz de se gloriar, né? Foi capaz de se gloriar e sentir prazer nas fraquezas. Ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, e pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ele vem falando isso no versículo 9 e 10. Né? Isso não significa, né? Significa que o apóstolo Paulo, né, não significa que ele sentia prazer no sofrimento, que ele não é nenhum masoquista, né? Mas que ele se alegrava, né? E sentia satisfação no poder de Cristo sendo aperfeiçoado, revelado, né? Através do sofrimento dele. Por isso ele completa dizendo que ele se gloriava nas fraquezas, né? Para que sobre ele, né, repousasse o quê, gente? O poder de Cristo, né? Quanto mais ele sofria, mais Deus se revelava através dele. Quanto mais ele passava pelas aflições, mais Deus se revelava, mais o perfume exalava, né? Mais o evangelho se expandia, mais pessoas conheciam o evangelho. Então, assim, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo, né? Então, o poder, Deus vem falando para ele, o meu poder, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Para que em mim repouse o quê? O poder de Cristo. Aí ele vem falando depois, porque quando sou fraco, é que sou forte. Então, ó, Paulo se alegrou com a possibilidade de gloriar-se nas fraquezas. Isso não significa que tenha deixado de ser dominado por um espírito masoquista. O autor vem falando aqui, o autor da revista. Mas que se deleitava no poder de Cristo que nele habitava em meio a tais fraquezas, né? Aí ele vem falando logo depois, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, na verdade, Deus ele não curou o apóstolo Paulo desse espinho da carne, né? Mas mostrou a ele, né? Porque o medo de Paulo era voltar a ser quem ele era. Então, que a gente aprenda, né? Que muitas das vezes, eu não sei qual é o espinho na carne, né? Na verdade, né, a igreja de Corinto, como eu já falei lá atrás, podia saber o que era. Talvez ele não tivesse revelado aqui qual seria o espinho na carne, porque aí a gente pode se identificar, porque, né, o que será um espinho na carne da gente hoje, né? Mas o espinho na carne nos mostra que o apóstolo Paulo não parou. Não ficou parado sentindo aquela dor, aquele sofrimento e achando, isso ou aquilo. Mas ele continuou o seu ministério. O importante é que ele entendeu os propósitos de Deus na vida dele. Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu por que ele estava ali, né? Então, na verdade, é isso que hoje nós temos também que parar e analisar e pensar, né? Então, pode falar, pastor. Pode falar.
Tem uma pergunta aí na lição, né? Por que o crente sofre? Por que o crente sofre? Porque o crente sofre, A exatamente. lição está falando aqui que Deus, né? O modo de Deus usar o sofrimento na vida do cristão. Né? O modo de Deus usar o sofrimento na vida do cristão. Porque tem igrejas, ideologia que o cristão perdido, ele não sofre mais. Né? Tem a igreja que conta aí, né? Defende essa ideologia. E fala se o crente está sofrendo é porque está em pecado. Né? Tem umas igrejas que defendem essa ideologia. Algumas igrejas neopentecostais. Principalmente essas neopentecostais. Né? Mas o sofrimento na vida do ser humano, aí, do cristão, principalmente, é para trazer aperfeiçoamento. A lição está mostrando aqui, né? Exatamente. Uhum. Pontos aqui, 5 pontos, por que você sofre? Né? Por que nós sofremos? A gente fala, para revelar a condição espiritual. Né? Se nós não tivéssemos passado por um sofrimento, né, que mexesse com a nossa mente, né, colocando a nossa posição diante de Deus, nós não seríamos convertidos. Porque a primeira coisa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala, é te convencer que você é um pecador. E se é pecador sofre. Então Deus vai usar no sofrimento para trazer uma conversão. Né? Às vezes também não é no sofrimento. Quer falar, Sônia? Levantou a mão aí. Né? O sofrimento tem um propósito. Não é para te colocar embaixo, no fundo do poço. Pode até ser que você chegue no fundo do poço, no sofrimento, vai ter sempre uma mão estendida para te erguer. Né? Então, temos aí 5 pontos aí porquê do sofrimento na vida do cristão. E Deus vai usar isso, né? para te revelar a vontade dele, para tornar a pessoa mais humilde, o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, e acontecendo com muitos homens de Deus hoje, muitas mulheres de Deus, né? Para o cristão também reagir com o acontecimento que Paulo está fazendo aí, está se defendendo. Está orando por ele. Está orando por ele mesmo. Né? Orando por ele mesmo para que aquele sofrimento o abandone, mas Jesus vai falar, não quero que esse sofrimento acabe na sua vida. Porque ali é o seu limite. Você vai ser sempre despertado para isso. Né? Então, o sofrimento, para que o cristão volte para si mesmo. Né? Para também dispensar, né, aos cristãos a graça divina. Para ele reconhecer que a graça de Deus está sobre ele. Reconhecer que a graça, eu estou caminhando pela graça. Né? A graça que é revelada. Tem um cachorrinho querendo falar aí. A graça está sendo revelada para o cachorro que me atrapalhou ali. Né? Ele quer falar também, pastor. Ele quer botar a colocação dele. Falar? É a palavra que eu ia falar, é dispensação. Estamos na dispensação da graça. Se nós não reconhecemos isso, a gente não vai para lugar nenhum. Então, Jesus falou, a minha graça te basta, Paulo. A minha manifestação na igreja hoje é a minha dispensação, é a graça. Né? Somos caminhados pela graça. E agora, né? Melhor ainda, o sofrimento é para aperfeiçoar o cristão no poder de Deus. O sofrimento é para nos aperfeiçoar, para nos lapidar. Né? A gente fala muito sobre
as pedras Assim como ele preciosas. coloca, né? Assim como ele coloca, assim como o ouro, né, é apurado, Então, nós nas duras provas, né? isso então, dessa forma. A gente até pode estar até chutando o ouro no meio da rua aí, sem saber, né? Porque é uma pedra bruta. Pastor, só um minutinho. Gente, se alguém quiser colocar alguma coisa, tá? Aqui já está sendo finalizado já a aula, tá? Porque nós já chegamos no último tópico. Amém. Quem quiser colocar suas posições depois do pastor, do pastor, podem colocar, tá? Não, já encerrei. Já encerrou, pastor João? Oh. Então, na verdade, né? Paulo ele teve essa compreensão do propósito de Deus, né? Através desse espinho na carne. Algumas pessoas poderiam dizer, né? Como muita gente quando vem sofrimento, né? Ele poderia dizer, reclamar, fazer muitas reclamações com Deus. Mas o apóstolo Paulo não fez isso. Pelo contrário, ele compreendeu, né, quem era ele na presença do Senhor. Então, a compreensão de Paulo é que o pastor, né, é que o pastor bem-sucedido não é aquele que tem bens, reconhecimentos, como o pastor João Carlos colocou aqui, mas é alguém que permanece fiel diante de Deus, né? A tua fidelidade diante de Deus, como era o apóstolo Paulo, né? Muitos aí querem poder de Deus, né? Para realizar ministério, às vezes não sei, está frustrado lá fora por muitas coisas e quando chega, né? Dentro do evangelho, dentro da igreja, né? Coloca isso como algo prioridade. Aqui eu vou me realizar. E, na verdade, né, não era isso que o apóstolo Paulo queria. Né? Por isso que ele vem colocando também, para eu não me exaltar, né? Para que eu não me exaltasse. Né? Muitos querem poder, aquisição, né? Estar realizando várias coisas dentro da igreja. Porém, só é um caminho, né? Há um caminho. O cristão ele tem que se quebrantar diante de Deus e reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós somos vaso, que nós fomos chamados para falar aquilo que Deus quer, fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele reconheceu, o principal de tudo, ele reconheceu a soberania, o poder de Deus, a vontade de Deus sobre a vida dele, né? Então, e através disso, ele seguiu a vida ministerial dele, né? Mostrando o verdadeiro evangelho, não o evangelho que aqueles falsos profetas estavam falando ali, né? Mas o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ele não foi chamado para contar visões e revelações, mas que aquilo ali fosse algo para ele, para a edificação da vida dele, e que o espinho na carne era para revelar os propósitos de Deus na vida dele, para que ele reconhecesse a dependência dele, né, em relação ao Senhor. Então, Paulo, ele cumpriu o ministério dele, por isso que ele fala com propriedade, o versículo que nós vamos ler agora, quando ele seguiu. 2 Timóteo 4, 7, 8. Quem ficou? Olha o que o apóstolo Paulo fala quando ele cumpre o ministério dele. Né? Reconhecendo o poder de Deus, né? Reconhecendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, entendendo que os seus sofrimentos faziam parte dos propósitos de Deus, entendendo que o espinho na carne, né, era um cuidado de Deus e não um desprezo de Deus na sua vida. Pode ler. 2 Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Que lindo, né? Que o apóstolo Paulo termina falando, né? Eu amo esse versículo, gente. E peço a Deus todos os dias que eu possa falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo hoje está aguardando o quê? A vinda de Cristo. Mas isso não é só para ele, é para todos nós, como ele fala aqui, né? E não somente a mim, mas a todos, quantos amam a sua vinda, né? Quer falar, Karina?
Não, sobre isso não. Quero falar só, fazer um pedido no final. Então aqui a gente já finaliza a nossa parte da nossa lição. Domingo a gente conclui a lição e tem mais. Tá bom, gente? Vou passar a palavra agora para a Karina, que quer falar, né? Quero agradecer. Realmente esse assunto, ele é maravilhoso, né? E é bom a gente aprender, refletir. Foi muito importante a contribuição de todos, graças a Deus por isso. E eu queria pedir um favor. Se os irmãos que estão sem a imagem, se eles podem colocar a imagem para que a Soninha faça uma gentileza de tirar uma foto, porque hoje a nossa classe está linda. Tá mesmo. Temos a presença de vários irmãos que não puderam estar outros dias. E aí eu queria pedir, não sei se Cleni e Ellen podem compartilhar. Com a cara amassada. Não se preocupe, querida. Mas fique à vontade. Tá linda, Cleni. Para, Cleni. Agora estamos vendo a Ellen, a irmã jovem. Bom dia para você. Bom dia, querida. Soninha, você faz esse favor? Tem que ser no outro? Não, eu só tirei meu óculos para ficar bonita na foto. Ah, tá. Todo mundo sorrindo. Ai, se quiser ir. Hein? Pronto. Pastor João Carlos até deu uma abraçada aí na Edivar, ó, para sair chique na foto. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um domingo na presença do Senhor. Obrigada, Vânia. Deus abençoe a todos. Te abençoando. Amém. Tchau, gente.